Eu acho que a gente, enquanto profissional de saúde, a gente tem uma responsabilidade muito grande, né? Que é entregar uma assistência, que eu acho que precisa ser uma assistência que tenha valor, que consiga cuidar, que consiga, de certa maneira, estar alinhada com as expectativas e com as necessidades do indivíduo de forma geral. E o que eu falo é que não é demérito nenhum a gente entender e compreender em algum momento que a gente precisa melhorar em alguma coisa, ou que existem algumas falhas, que nem sempre o que a gente fez foi legal. Mas, assim, o primeiro passo eu acho que é esse, a gente entender que tem pontos a serem melhorados. Para a partir daí a gente buscar uma formação técnica, ou estudar isso através, e treinar isso através de estudo, né, de literatura mesmo, artigos, livros, enfim, e até roleplays mesmo, né, que é treinamento de simulação realística, né, que acaba sendo uma ferramenta super interessante no treinamento de comunicação, né. Então eu lembro que durante a residência do cuidado paliativo, era muito interessante, porque a gente tinha uma oficina de comunicação que acontecia semanalmente com um dos staffs da residência, né. E aí, semanalmente também, principalmente em alguns estágios, eu lembro quando eu passei pelo ICESP foi assim, a gente tinha essas oficinas de simulação realística, que a gente chama de roleplay, né? Que você vai aprender ali na prática, né? Você tem uma situação clínica que está acontecendo com atores e até com os próprios residentes que faziam papel de ator, cada um era uma coisa naquela situação, e a gente tinha que treinar a maneira de se comunicar, o que a gente ia fazer, como. E depois tinha um período, né, para a gente discutir tudo o que aconteceu, para a gente apontar quais foram os pontos que foram positivos, os pontos que talvez não tenham sido tão positivos, os pontos que precisam ser melhor trabalhados, o que poderia ter sido feito, que no momento não foi feito, né? Então acaba sendo uma ferramenta importante também. Pouquíssimas pessoas aqui eu acho que conhecem a roleplay. Eu vejo que aqui faz muito pouco parte, né, do processo de ensino-aprendizado, de formação de profissionais aqui. E em alguns lugares por onde eu passei era super comum. Não, legal demais, legal demais. E assim, eu acho que a comunicação, ela vem como... Cara, depende de cada um foi criado de uma forma, cada um aprendeu a falar de uma forma, então a gente vai ter profissionais que vão ter essa comunicação de formas diferentes. Talvez profissionais que falem de uma forma mais agressiva, outros profissionais que falem de formas mais suaves, ou profissionais, às vezes, que usam termos... não conseguem falar câncer pro paciente. Olha, você tem câncer. E aí ficam, tem um tumorzinho, uma massinha, alguma coisa assim. E aí fica aquela dúvida, ai meu Deus, o que será que eu tenho? E aí cada profissional é criado e formado de uma forma. Eu não me lembro, acho que na minha faculdade eu tive alguma aula ali perdida, assim, de comunicação de umas notícias, não sei se você teve. Se eu tive, eu não lembro. Mas foi algo muito perdido ali, assim, a gente não era muito bem treinado para isso. E aí fica meio que de cada profissional falar e conversar de uma forma. A gente vê isso o tempo todo. Eu falo que as pessoas têm características e habilidades diferentes. Tem algumas habilidades que fazem parte da personalidade da pessoa, né? Eu falo muito, por exemplo, até buscando alguns exemplos próximos, assim. Meu irmão, ele tem uma capacidade de falar, assim, muito maior do que a minha, de se comunicar, de interagir, de tudo. Assim como colegas que eu tive durante a formação e durante a lida profissional e até pessoal. A Carol Sarmento, por exemplo, é uma das pessoas que tem muita facilidade em se comunicar, né? E muitas dessas questões podem ser coisas que já fazem parte do jeito, da personalidade da pessoa. Mas, quando eu falo que a comunicação, ela não só pode, mas ela deve ser trabalhada, é porque ao longo da nossa trajetória, por mais que eu sempre tenha sido uma pessoa tímida, por mais que eu sempre tenha às vezes tido alguma dificuldade, assim, de chegar num lugar e conversar com todo mundo, interagir com todo mundo, e talvez isso não faça parte da minha personalidade, mas a comunicação, ela não só pode, mas ela deve ser treinada. E ao longo desse processo, né, de treinamento, de melhorar algumas competências, você começa a fazer isso de forma melhor, né? E você começa a perceber que não melhora só a comunicação do ponto de vista profissional. Então, por exemplo, você chegou a participar de algumas reuniões, né, que a gente já fez com alguns pacientes da UTI, você rodou com a gente, né, dando cuidado paliativo num dos lugares em que a gente trabalha. Você percebe que por mais que eu seja uma pessoa de uma personalidade mais tímida, a gente precisa saber se comunicar e transmitir as informações que a gente entende que são importantes e necessárias em determinados cenários. E mesmo as pessoas que têm facilidade de se comunicar, que seja algo que faça parte da personalidade dela, ela precisa também lapidar isso para que essa comunicação seja uma comunicação adequada, dentro do que a gente se propõe a fazer do ponto de vista profissional.
Então não é chegar e fazer de qualquer jeito. Não é porque às vezes eu tenho uma facilidade de comunicação que eu vou chegar lá e a coisa vai acontecer. Porque você precisa ter noção, às vezes, do que é conveniente você falar, do que não é conveniente falar, da maneira de falar, das nossas metas, assim, o que eu preciso comunicar, o que é prioridade agora, a maneira de lidar com algumas situações. Então, assim, são coisas que a formação técnica junto com a experiência vão te trazendo ao longo do tempo. E sempre tentando buscar essa melhoria contínua, né? Que eu acho que é inerente à nossa profissão, né? Eu acho que na comunicação com todo mundo, dentro da equipe, com a enfermagem, dentro da equipe. Você vai se comunicar o tempo todo, com outros médicos assistentes. Às vezes você vai ter intrigas e atritos. E tem que saber como se posicionar, é interessante. Como falar. É muita... É interessante, né, que eu acho que a comunicação é um problema não só na área da saúde, mas eu acho que em diversos outros cenários profissionais. Tô falando em termos de empresas, em termos de relacionamentos, em termos de... Se você colocar no Google aí, sei lá, você vai achar diversas reportagens falando tanto que uma comunicação inadequada... Gera um problema gigantesco. É um problema gigantesco dentro das instituições, não só da área de saúde. E talvez quando a gente fala da área de saúde, isso torna uma relevância maior, porque a gente mexe muito com a questão humana, de saúde, né? Mas... o tanto que uma comunicação inadequada às vezes contribui para um clima organizacional ruim, né? Contribui para equipes serem menos eficientes, contribui para um pior desempenho e isso acarreta em perda financeira, né? Então, são várias as questões, né, que acabam decorrendo de uma comunicação ruim nos diversos cenários. É um relacionamento que não vai bem porque a comunicação em si já não está legal há muito tempo, né? Então... Um tempo atrás eu tava vendo, sei lá, corrida de Fórmula 1, alguma coisa assim, coisa que não tem nada a ver com o que a gente faz, né? Tanto que a comunicação inadequada leva a erros que colocam a perder todo o resultado de um trabalho, às vezes, de muito tempo. E multidisciplinar, né? E aí a gente entra no cenário assistencial da área da saúde, em que o que a gente faz impacta diretamente no resultado do cuidado que a gente oferece, né? Da maneira como o paciente acaba se sentindo cuidado e acolhido, e você entra na experiência do paciente, né? No cuidado centrado ao paciente, na maneira como todos trabalham olhando para uma mesma direção e buscando um mesmo resultado. Então, assim, eu acho que isso interfere de diversas maneiras no resultado que a gente vai obter em termos de qualidade assistencial, entrega de valor ao paciente, aos familiares, né? Então, eu acho que isso é importante. Na eficiência dos processos que a gente acaba tendo que desenvolver e desempenhar, né, dentro de um mundo que é a terapia intensiva, ou mesmo o ambiente hospitalar, né? Sim. E na comunicação vai muito além também do que você fala, né? Como você se porta, o seu tom de voz, vai além das palavras em si, né? Como você se posiciona, às vezes até no olhar, né? Faz diferença. A linguagem corporal, acho que ela acontece desde o momento que você entra no leito do paciente, assim. E a pessoa já tá te lendo ali. Você pode estar falando nada, mas estão te lendo. É isso, né? Eu acho que isso é a comunicação não verbal, né? Que expressa, em última análise, emoções, né? Então, isso eu acho que é interessante. Isso eu acho que é importante, né? A gente não se comunica só pelo que a gente fala, mas da maneira como a gente se porta, nas expressões que a gente faz. E eu acho que a comunicação verbal é uma das maneiras da gente se comunicar, mas eu acho que a comunicação, de forma geral, extrapola bastante, né, tudo isso. Entendi. E Luísa, como que a gente faz pra lidar com aquelas famílias consideradas difíceis, e começa, às vezes, uma gritaria? Todo mundo já ouviu uma gritaria no meio do corredor do hospital. Como lidar com esse tipo de situação, que é a situação que realmente sai do seu controle, que às vezes você não tá esperando? Você aumenta o tom de voz também, você se faz de doido também. O que faz nessa situação? Não consigo imaginar elas fazendo de doido. A Isa não, plena, ela é sempre plena. Assim, todo mundo passa por situações difíceis, mas o que eu muito me pergunto é se as famílias que são consideradas difíceis, elas realmente são difíceis? Ou será que esse comportamento um pouco diferente não está relacionado a uma comunicação inadequada? Porque muitas vezes tudo isso decorre de expectativas desalinhadas, da vontade de saber um pouco mais de detalhes, né, sobre o que está acontecendo, né, sobre, às vezes, a comunicação do colega do plantão noturno, que foi péssima, entendeu? Então, eu acho que são uma série de questões que a gente precisa analisar. Realmente, essa família é uma família difícil? Ou essa situação que a gente está vivenciando hoje é decorrente de uma série de falhas que aconteceram durante a trajetória desse paciente aqui na instituição? E as falhas nem sempre são falhas de comunicação. Às vezes são falhas assistenciais.
Então, eu vou te dar um exemplo. Quantas vezes eu já não cheguei para sentar e conversar com uma família que era tida como uma família difícil? E eu percebi que boa parte das insatisfações e do comportamento que era tido como um comportamento difícil era decorrente de uma série de falhas assistenciais durante a trajetória e jornada do paciente no serviço. E aí você começa a se colocar no lugar do indivíduo, né? E você fala assim, poxa, mas... Você começa a pensar, né? Se fosse com algum familiar meu, eu acho que eu ia estar tão irritada quanto. Ou mais, né? Eu ia estar muito chateada também, né? E talvez eu tivesse sendo vista também como uma família difícil, né? Então, acho que a gente, enquanto equipe de saúde, a gente precisa entender o que está acontecendo. Pra gente realmente chegar à conclusão de que, olha, realmente, assim, uma família que tá com uma dificuldade de lidar com um cenário de uma doença grave. Isso acontece. Nem todo mundo tem ferramentas, né, para lidar com tudo isso. E às vezes as coisas acontecem de forma muito rápida, muito inesperada. Isso pode acontecer. Agora, a gente, enquanto instituição, a gente precisa também fazer essa análise crítica do que está levando a esse tipo de comportamento. Realmente são as falhas assistenciais, elas estão acontecendo? Elas já aconteceram? Será que a comunicação que não está legal? Você está tendo acesso às informações? Quais são as suas dúvidas? Como é que eu posso te ajudar? Então, acho que tudo isso precisa ser levado em consideração, antes da gente já entender que a família é uma família difícil. Mas pode acontecer? Pode acontecer. Já aconteceu, Isa? Já aconteceu. Já aconteceu e, vez ou outra, a gente ainda pega algumas situações que realmente são situações, né, que a gente tenta conversar e lidar com isso da melhor forma, né? Mas tentar acolher, tentar realmente ouvir. A escutativa é importante, faz parte de uma comunicação adequada. Ter atitudes e posturas empáticas, eu acho que é importante, né? Tentar criar vínculos e fazer conexões emocionais, eu acho que acaba sendo importante também, ajuda nesse acolhimento aos familiares. Tentar envolver uma equipe multidisciplinar, um assistente social, a psicóloga, às vezes, acaba ajudando muito nesse cenário, até de continuidade de assistência, né, esses familiares e pacientes. Então, são várias as possibilidades aí do que a gente pode fazer para tentar minimizar o impacto, né, de situações que às vezes são situações muito difíceis. Né? E existe técnica também nisso. E às vezes isso pode ser só expressão de muito sofrimento, né, como eu comentei anteriormente, né. Um momento ali de muita angústia e acaba exteriorizando dessa forma. A gente já teve alguns casos também na UTI, já passou por algumas situações. Assim, o que eu reparo muito é que às vezes não é pouco frequente, na verdade é muito frequente. Vira encaminhado de não sei aonde, aí troca de hospital, aí passa na mão de um, vai pra mão de outro. E aí cada pessoa fala uma coisa de uma forma, às vezes os médicos estão falando a mesma coisa, mas usam formas de falar diferentes, isso gera insegurança na família, porque parece que cada um quer cuidar de uma forma. E às vezes é só falta de uma falha na comunicação mesmo. E aí isso gera uma insegurança na família que, para quem tá ali interceptando naquele momento em que a pessoa já não tá confiando mais, às vezes só de você escutar e se pôr à disposição e falar, olha, qualquer dúvida, qualquer momento, não é só no horário do boletim. Se você tiver alguma dúvida, se quiser me procurar, estou à disposição da família de vocês. E ela vê nessa atitude um comprometimento na assistência que você está prestando, isso já muda uma chavinha, assim, porque foi tanta falha de comunicação até então, e ela perceber que tem alguém ali à disposição dela para realmente sanar as dúvidas, isso muda a relação completamente com a família e com o paciente, e só melhora. Você tocou num assunto que é interessante, né? Porque às vezes durante a jornada do paciente na instituição, ele passa por diversos setores, ele é cuidado por diversas equipes, né? E essa troca frequente de equipe às vezes atrapalha você conseguir estabelecer um vínculo de confiança. Então, isso é uma coisa importante, né? Porque quando a pessoa começa a criar o vínculo com algum profissional, aí muda a equipe, aí muda o setor. E aí, muitas vezes, e o que acontece de forma muito frequente na terapia intensiva é isso. O paciente já chega para você depois de ter passado pelo PS, pela enfermaria 1, pela enfermaria 2, depois ele foi pro setor A, depois ele foi pro setor B. Aí pede parecer, pede outro parecer. E aí, no fim, ele complicou nessa jornada, nessa trajetória dele, ele foi parar na UTI, e aí a questão caiu em você, né? E aí a coisa já começa a ficar meio complicada, porque ele fala assim, pô, mas você tá perguntando as comorbidades, não tá registrado em prontuário? Pô, mas não é possível, eu já falei para 10 médicos diferentes que as medicações que ele usa previamente já estão descritas em prontuário. Vai ser a 1000ª vez que eu vou falar e vocês não têm acesso a essa informação? Então, assim, são situações que acabam minando esse vínculo de confiança, e resgatar esse vínculo de confiança é importante. E aí, ter posturas, atitudes empáticas é interessante, saber acolher essa família é interessante. Fazer conexões emocionais acaba sendo interessante, até você consegue acolher melhor o paciente, o familiar,
né? Então, às vezes cai no nosso colo uma situação em que a dificuldade de fazer vínculo é justamente por essas várias equipes e profissionais, né, pelos quais ele passou durante a instituição, e ele considera que, nossa, só foi para UTI porque teve insucesso nas coisas. Às vezes já ia complicar de qualquer jeito, seja pela progressão da doença, por algum outro fator, né? Mas isso gera insatisfação. E aí saber acolher essa família, saber se comunicar de forma adequada é interessante, é importante. O vínculo é interessante, é fundamental para você conseguir estabelecer uma comunicação que seja uma comunicação empática, que seja uma comunicação clara e eficiente, né? Acho que principalmente no doente crítico, assim, você ter vínculo com a família já é meio caminho andado, porque a notícia ruim, por mais que eles não queiram ouvir, quando tem um vínculo com o médico assistente, ela se torna mais fácil, justamente por confiar no que ele tá falando.